Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso quarto bloco da sétima Conferência Global Parar, o bloco que trata de muito além da tecnologia. E aqui nessa palestra eu vou falar para vocês sobre ressignificando essa tecnologia, porque a gente sabe que a tecnologia sozinha não é o que vai fazer o gestor de frotas trazer os resultados eficazes, né, para a sua operação. Ele precisa de conhecimento, precisa ter educação de como gerir a frota como um todo e usar, claro, a tecnologia como uma excelente ferramenta aliada ali aos seus resultados, né, para que ele tenha não só eficiência, e sim eficácia. Então, sem delongas, já vamos começar aqui, ó. Vou colocar 8 dicas para vocês relacionadas a essa educação que vai muito além da tecnologia. A primeira delas é a gestão de forma estratégica. Então, primeira coisa que o gestor de frotas tem que fazer é entender o seu cenário, né? Observar e entender em que estágio a frota está, para daí sim ele colocar um plano de onde ele quer chegar, né? Então, estágio A, onde estamos agora, estágio B, onde queremos estar, e aí estabelece esse plano, essa sim é a estratégia. E a comunicação com os demais departamentos é algo importantíssimo, né? Por exemplo, departamento de RH, né, por caso de você acessar ali os colaboradores que são os condutores da frota, né? Também departamento de compras para você obter os veículos, afinal você vai ter que conversar com fornecedores, seja para fazer a compra dos veículos ou para fazer o aluguel, né, desses veículos. Então a gestão ela precisa ser muito estratégica e vale a pena investir nessa disciplina de estratégia. Outro ponto que é a política de frota e o contrato de trabalho. Então, assim, é importantíssimo criar, né, validar com os demais departamentos, né, você vê como é importante a comunicação estratégica que a gente falou anteriormente, tem que validar a política de frotas, né, quais são as regras e os benefícios que essas regras trazem, né, para cada colaborador e para a empresa de uma forma geral. A política de frotas, ela deve conter ali todas as premiações possíveis, né, que a empresa prevê para os condutores, né, no caso de bons comportamentos, assim como também punições, se houver, né? Essa política ela tem que estar muito bem comunicada para os funcionários, né? Uma das formas é a gente colocar o contrato de trabalho fazendo parte da política de frotas, né? Da política de como o condutor deve se comportar quando ele está dirigindo os veículos da empresa. E aí é importante a gente observar a legislação, né, local, né, principalmente aí para frotas globais, né, entender assim o que pode ali se tornar, né, infrações, que venham a se tornar multas, né, entender a legislação de trânsito e também a legislação dos contratos de trabalho, né, saber como que pode ser tratado, né, as punições, as premiações, né, então uma conversa muito forte ali com o RH para poder fazer uma política que chegue aos condutores e os condutores possam executar com esmero. Outro ponto aqui é a operação da frota na prática, né? Então, assim, necessário colher sempre informação da frota, aí a tecnologia é uma grande aliada, e disseminar essa informação, enviar para os demais departamentos, né? Enviar para o RH para falar sobre o condutor, né? Enviar para o compras para falar como que está a operação daquela frota, como que está o uso daqueles veículos, se está no momento em que esses veículos precisam ser substituídos, né? Falar para a área comercial, por exemplo, como que os condutores estão agindo, onde eles estão indo, né? Fornecer esse tipo de informação, se for uma frota usada para força de vendas, né? Ou para um departamento operacional que faz instalações e desinstalações, enfim, serviços de campo em geral, né? E tratar a frota, isso é um ponto muito importante, como uma unidade de negócio, né? E aí, quando você trata a frota como uma unidade de negócio, você vai tentar trazer para ela a maior economia possível para você fomentar projetos para a própria frota e também projetos para a empresa. Isso eleva o papel do gestor de frotas dentro do negócio geral da empresa. O gestor de frotas ele não fica mais naquele campo operacional e ele começa a subir para um nível mais estratégico, né? E isso é importantíssimo. Outro ponto aqui é o TCO, né? Então, quando a gente está falando, o TCO é o custo total da operação da frota, né? Quando a gente está falando ali atrás sobre a operação na prática, né, e disseminar essas informações, olha só a parte financeira aqui, né, você entender os custos e os resultados da unidade de gestão de frotas, né? O TCO é o custo total, desde o início até o fim do ciclo de vida, vamos dizer,
da frota. Foi contratado o veículo por 2 anos, ou foi comprado o veículo por 2 anos, toda a operação dele de manutenção, de troca de pneus, de combustível, né, que é um custo recorrente, tudo isso compõe o TCO. E é importantíssimo, então, ter isso em mente para que o gestor consiga fazer as melhores decisões em relação a essa parte de custos e aí sim gerar os melhores resultados. Outro ponto também é usar a comunidade o custo por quilômetro, né? No nosso caso no Brasil, reais por quilômetro, porque você consegue medir a quantidade de combustível em reais por quilômetro, quantidade de uso de pneus em reais por quilômetro, né? Quantidade de manutenções, sejam corretivas, né? Ou manutenções de revisão do veículo, né, que são as preventivas, você consegue medir isso em reais por quilômetro, e assim você coloca toda a medição da frota, né, todo o cálculo de custo total da frota na mesma unidade, para ter base de comparação. E tem que prestar bastante atenção aí nos custos ocultos, né, aqueles custos que acabam não aparecendo na operação do dia a dia da frota, né? Por exemplo, os próprios gestores, os treinamentos que são necessários, né? Isso tudo precisa fazer parte do custo total da frota, quando se trata ela como uma unidade de negócios. Quinta dica é você elaborar, né, os KPIs, ou seja, os indicadores, né, para a gestão dessa frota, de uma forma específica para a sua operação. Né? Existem empresas que vão estar usando a frota ali para serviço de campo, existem empresas que vão estar usando a frota em mina de superfície, empresas que vão usar para força comercial, tem que saber como que a sua força comercial está visitando seus clientes e assim por diante. Então, é muito importante que os indicadores estejam 100% atrelados à frota, né, à operação dessa frota. Meça, né, valide essas medidas, depois você decide novas ações, tome essas ações, ou seja, haja de acordo com as decisões que foram tomadas e você revalida. Esse é um ciclo virtuoso, né, de melhoria contínua e os indicadores eles estão fazendo parte aí da medida, mas o mais importante aqui é o gestor conseguir agir com aquilo que ele está medindo, com aquilo que ele determinou, que é o que vai levar a frota lá ao ponto B, de acordo com a sua estratégia que a gente comentou no início. Sexto ponto, cultura de segurança. Ora, segurança não deve ser, né, uma prioridade da empresa, porque as prioridades mudam. Segurança tem que ser um valor, né? A gente colocar para o nosso condutor que segurança é primordial. O gestor de frotas, ele não é um gestor de veículos, ele é um gestor de vidas. Vidas que estão usando esses veículos dentro da empresa para produzir para a empresa e que estão interagindo com a sociedade aí no trânsito, que a gente sabe que existem números muito alarmantes. Então é importante, né, a gente sempre tratar a segurança em primeiro lugar. E um motivo muito bom para isso: segurança é um bom negócio. As ações que se tomam como medida de segurança acabam retornando em economias, né, em reduções de custo. Então, eu vou colocar um exemplo aqui: ao se controlar a velocidade da via dos condutores, você acaba usando menos combustível, porque os condutores acabam acelerando menos, né, e usando menos combustível, freando menos, causa menos manutenção. Se você está na velocidade da via, você também evita multas. Então, uma série de custos acabam sendo reduzidos. Segurança é um ótimo negócio. E, além disso, tem uma parte cultural muito importante. Ajuda a engajar não só os colaboradores, né, com a gestão da frota, os colaboradores condutores, mas todos os colaboradores da empresa. Ajuda a engajar todos os colaboradores da empresa, porque segurança é sempre muito positivo, né? Cuidar das pessoas da empresa é sempre visto de forma muito positiva. Então, segurança é realmente um excelente negócio. Nossa sétima dica em relação a compras, né, ao preparar as RFPs, que são as Requests for Proposal, né, ou quando você vai a mercado fazer cotações, né, entender as tecnologias que vão ser colocadas dentro da sua empresa, os tipos de veículos, de telemetria, de cartão de combustível e etc., quando se vai fazer uma RFP, tem que tomar bastante cuidado. Prepare essa RFP ao longo do tempo, porque como ela acontece de forma muito esporádica,
e ela é muito complexa, às vezes chega na hora, você acaba montando uma RFP, coloca no mercado e precisa voltar a revisar essa RFP. E aí, para você ir maturando a RFP, qual que é a recomendação? Desenvolva relacionamento com os fornecedores. Vai perguntando para ele como funciona isso, como funciona aquilo, e você vai colocando esses dados com diversos fornecedores diferentes, você vai entendendo aquilo que é bom como tecnologia para operar na frota, e isso vai te ajudar a montar RFPs que estão de acordo com aquilo que o mercado tem a oferecer e que vai, com certeza, fazer diferença na operação da sua frota. Por fim, minha última dica aqui hoje é a parte de mobilidade corporativa, né? Então, considere a frota, né, como um uso orientado ali para as viagens, né? O que eu quero dizer com isso? Frota não são só os veículos, né? A frota é a mobilidade corporativa, né? Ela está lá para atender a mobilidade corporativa. E a mobilidade, às vezes, pode ser só uma ida e vinda de um local específico, e o gestor de frota acaba tendo que cuidar disso, porque ele é gestor de vidas, ele está cuidando da mobilidade da frota, da mobilidade da empresa, e nesse caso, pode ser que seja possível colocar ali só uma ida e volta através de um aplicativo, né, de carona, ou fazer compartilhamento de viagens, por exemplo, para funcionários que vão e voltam da empresa, né? Tudo isso gera economia e dá uma visão mais ampla para o gestor de frota, para que ele se torne responsável pela mobilidade corporativa, né, da sua companhia como um todo. Então, essa é a minha última dica. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês. Teremos aí mais 3 sessões aí pela frente, muito interessantes. Inclusive, a próxima sessão agora vai falar sobre tecnologia. Nós viemos até aqui falando sobre conhecimento, né, como se preparar para gerir a frota, porque a tecnologia não faz tudo sozinha, mas é claro, o gestor tem que estar apto a entender o tipo de tecnologia necessária para ele, para conseguir ter essa gestão com KPIs, para gerar resultados, né, gerar economias ali de custos e poder fomentar projetos na empresa, sejam projetos para a frota ou projetos como um todo na empresa, especialmente voltados aí para uma cultura de segurança, que é o que a gente gosta muito aqui no Instituto Parar. Segurança é um valor. Vamos lá, pessoal. Uma boa tarde a todos e espero que vocês gostem aí dos conteúdos que virão pela frente.